Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para iniciar mais um culto do Evangelho no lar. E nessa hora é importante a gente ter um local onde não fiquem pessoas circulando, onde não tenha telefone tocando, colocar o despertador, colocar os celulares em modo silencioso, né? E, se possível, sempre é bom ter uma garrafa com água, que ela fica sendo fluidificada durante a reunião e depois os participantes podem tomar essa água, que ela recebe tudo que a gente precisa. Então, iniciando o estudo, vou fazer uma leiturinha para poder acalmar os ânimos, né? As pessoas se focarem mais na reunião, esquecer um pouquinho os problemas lá fora. E aí eu estou pegando aqui um Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorino, editora Vozes. Mensagem 188. Não confunda cultura com sabedoria. A cultura vem de fora para dentro, penetra pelos olhos e ouvidos e pode fixar-se ou não em nosso cérebro. A sabedoria, ao contrário, nasce de dentro de nós e se exterioriza, surge no coração e só pode ser adquirida por meio da meditação. Até os analfabetos podem conquistar a sabedoria, se souberem meditar em seus corações sobre as grandes verdades. Mensagem 76. Não limite o poder de sua vida. Não pense que conseguirá tudo o que deseja numa só existência. Mas confie, porque a vida é eterna e infindável. Não pense também que, depois desta, irá iniciar uma vida diferente. Nada disso. Essa mesma vida é que continuará sempre. Portanto, procure aumentar os seus conhecimentos e aperfeiçoar-se, verificando como é rápido o momento atual comparado com a eternidade. Muito bem, vamos então tomar uma respiração mais calma, mais profunda, não forçada. Vamos pensar na figura de Jesus, iniciando os trabalhos da noite, ou da tarde ou da manhã, conforme cada um puder fazer o seu culto. Ou em família, ou até mesmo uma única pessoa. O importante é estar reunido em propósito de pensar no Cristo. E ainda que seja uma única pessoa pensando nele, ele disse que assim estará com cada um de nós. Portanto, vamos mentalizar a figura de Jesus e assim, iniciando, eu peço: amado Pai, querido Mestre Jesus, queridos guias espirituais, nossos anjos guardiões, queridos espíritos que nos acompanham, que nos auxiliam, entidades das casas espíritas, muito obrigada. Obrigada, Senhor, por podermos iniciar mais um estudo, reflexão em nosso lar, convidando a presença da espiritualidade amiga para guiar esse estudo, para fazer a limpeza de nossa casa e os atendimentos necessários a eventuais irmãos desencarnados que estejam conosco em casa e precisam ser esclarecidos, e para recebermos esse passe, a fluidificação da água e a presença da paz e harmonia em nosso lar. O estudo de hoje é sobre o Evangelho no Espiritismo, segundo o Espiritismo. É o capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que faz vossa mão direita. Itens 7 e 8. Convidar os pobres e os estropiados. Item 7. E ele também disse àquele que o tinha convidado: quando derdes um banquete, não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos que forem ricos, para que também eles o convidem em seguida, por sua vez, e que assim vos retribuam o que tenham recebido de vós.
Mas, quando derdes um festim, convidai os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e ficareis felizes por eles não terem meios de vos retribuir. Isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo escutado essas palavras, lhe disse: Feliz daquele que comer do pão do reino de Deus. Lucas, capítulo 14, itens 12 a 15. Item 8. Jesus disse: Quando derdes um banquete, não convideis vossos amigos, e sim os pobres e os estropiados. Estas palavras, absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se delas entendermos o espírito. Jesus não queria dizer que, ao invés de seus amigos, é preciso reunir à mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre simbólica, e para homens incapazes de entender as formas delicadas do pensamento, eram necessárias imagens fortes que produzissem efeito semelhante a cores berrantes. A substância de seus pensamentos se revela nessas palavras: Sereis felizes, pois não têm meios de vos retribuir. Isto quer dizer que não se deve de modo algum fazer o bem esperando por retribuição, mas pelo puro prazer de fazê-lo. Para fazer uma comparação surpreendente, Jesus diz: Convidai para vossos banquetes os pobres, pois sabeis que estes não poderão vos retribuir. E por banquetes é preciso entender não a refeição propriamente dita, mas sim a participação na fartura de que desfrutais. Essas palavras podem, entretanto, ser entendidas num sentido mais literal. Quantas pessoas só convidam à sua mesa aqueles que podem, como dizem, lhes honrar, ou que podem retribuir-lhes o convite? Outras, ao contrário, encontram satisfação em receber seus parentes ou amigos menos afortunados. E quem não os tem entre os seus? É a forma de prestar-lhes um grande serviço, discretamente. Estes, sem ir recrutar os cegos e os estropiados, praticam o ensinamento de Jesus, se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem disfarçar o benefício com uma sincera cordialidade. E assim, o que esse texto prega? Esse texto prega a caridade pura e simples na sua essência, que não espera nada em troca, que não é dada fazendo alarde para quem faz a caridade, é feito de forma desinteressada, sem esperar retribuição e de forma a não deixar humilhada a pessoa que está sendo agraciada, né? O Livro dos Espíritos, na pergunta 893, capítulo 12, Perfeição Moral. Essa pergunta, Kardec fala com os espíritos qual a mais meritória de todas as virtudes. E eles respondem: todas as virtudes têm seu mérito, porque indicam progresso no caminho do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude é o sacrifício do interesse pessoal pelo bem de seu próximo, sem segundas intenções. A mais merecedora das virtudes nasce da mais desinteressada caridade. Então é disso que o texto trata, né? Mais uma vez está falando, você faz sem receber nada em troca, sem segundas intenções. E tanto é assim que a gente pode fazer isso o tempo todo. Não é convidar os mendigos para dentro de casa, não. A ideia, na verdade, é simplesmente você poder, tendo uma posição de fartura maior, né, de que você dispõe, que é como está falando o Evangelho, você dividir um pouco daquilo que você tem. E às vezes não é um bem material, mas é um pouco de tempo, é um trabalho voluntário para alguém que precisa, mas fazendo isso de maneira discreta, não empurrando goela abaixo da pessoa, fazendo com que ela fique humilhada, né? Nem pedindo retribuição, porque a retribuição a gente já recebe. Todo o bem que a gente faz,
agradamos a Deus. E todo bem que a gente faz é sinal de evolução. Então, todo espírita sabe que a caridade é que é o caminho da evolução, o amor, né? Tem um livro chamado Renovando Atitudes. O médium é Francisco do Espírito Santo Neto, pelo espírito de Hamed. E que tem, falando desse mesmo capítulo, esses itens do capítulo 13, falando aqui, fazer o bem pelo único prazer de fazê-lo, amar sinceramente, dando o melhor de nós mesmos, sem pensar em retribuições. Eis a base do amor incondicional, quer dizer, que é uma caridade desinteressada, e é mais do que isso. É o amor incondicional, é a gente fazer sem qualquer porém, sem qualquer senão, né? Fazer pelo simples prazer de ajudar, pelo simples prazer da gratidão que vem essa atitude de a gente fazer o bem ao próximo. Porque quem não experimentou ter uma gratidão quando faz uma atitude boa? Não é uma migalha, não é uma coisa para se livrar de um problema. Ai, esse cara está me pedindo para comprar, essa criança está na rua me pedindo, deixa eu dar um dinheiro qualquer, deixa eu me livrar. Não, é entregar, é comprar uma bala, é dar um sorriso, é fazer a coisa com mais caridade, com mais empatia, né? E aí falam assim, convidar à mesa os pobres, estropiados, os coxos e cegos, na recomendação de Jesus, é angariar relacionamentos satisfatórios, leais, estimulantes e sem segundas intenções. Ou seja, a gente sair daquela vida de querer levar vantagem ou fazer alguma coisa, porque depois, eu vou chamar essas pessoas para minha casa para esperar retribuição, depois vão ter que fazer um jantar para mim. Aí não tem o menor mérito, né, a ação, ainda que seja para amigos, conhecidos. O mérito vai ter você fazer isso para alguém que você não conhece, né? Você tem um ato de caridade. E é tudo nessa mesma linha de entendimento, né? Não é tão difícil. Muitas vezes um ouvido para alguém que precisa. E a caridade ainda é maior quando é uma pessoa que é desconhecida, quando é ainda um desafeto nosso, né? Porque é muito mais difícil você ajudar alguém com quem você não se dá, com quem você tem mágoa, mas aí quando você consegue fazer e superar, muito maior é o mérito daquela atitude. Então, eu acho que realmente o texto é para a gente refletir, para lembrar que isso é a chave da evolução no Espiritismo, né? E que a gente tem, assim, inúmeras oportunidades de fazer um pouquinho para qualquer um pouquinho que seja. E quando o Renovando a Atitude está falando de angariar relacionamentos mais satisfatórios e com amor, é isso, porque quando você faz uma boa ação para alguém, até mesmo alguém que você conhece menos ou conhece mais, tudo aquilo de bom a gente recebe depois de volta, a gente recebe até em dobro, né? Deus paga muitas vezes em dobro esses atos. Então, realmente, a gente nunca vai ter nada a perder com um ato desse, né? Com a caridade. Então é isso, ficou essa reflexão e vamos aproveitar agora para se encaminhar para o momento de fechamento da reunião. E aí eu peço novamente que todos fechem os olhos, imaginem seus espíritos protetores, agradecendo a cada um deles por tanto que fazem por nós, a gente nem se dá conta, né? Agradecendo a Deus por essa proteção desses anjos tão bondosos e sacrificados que nos ajudam a todo momento de nossa vida. Vamos agradecer a Jesus, elevar nosso pensamento e pedir também pela paz no nosso planeta, por esses momentos mais conturbados, que o Senhor possa ter a sua vontade feita, que o melhor para o nosso país, o destino do nosso país aconteça, que o melhor para cada um de nós, que a gente possa pedir, mas quando pedir, não pedir por bens materiais ou coisas fúteis, pedir forças para enfrentar dificuldades, pedir para ter mais compaixão, ter mais compreensão. Esses são os principais pedidos, são aqueles pedidos que ajudam a nossa alma, né? Então, agradecendo a Jesus, agradecendo a espiritualidade amiga que vem totalmente desinteressada a nos ajudar,
fazer essa limpeza no nosso lar, levando as energias negativas, reequilibrando nossa casa, nosso ambiente familiar. E aí aproveitamos, se temos algum pedido, alguma coisa que esteja nos preocupando muito, para entregar a Jesus, para que Jesus encontre uma solução, que nos mostre um caminho, que nos mostre uma pessoa, alguma forma de nós conseguirmos resolver qualquer que seja o tipo de problema. Pedindo também equilíbrio no nosso corpo físico, equilíbrio na nossa saúde, disposição, e agradecendo muito mais, né, do que pedindo por tudo que recebemos. Assim, querida espiritualidade, amado Mestre Jesus, amado Pai, amada Mãe Santíssima, que também não nos abandona, está sempre olhando por nós. Assim nós agradecemos mais esse encontro, mais esse momento, e pedimos para que no decorrer de nossa semana, todos esses bons fluidos permaneçam conosco, possam ser levados àqueles com os quais teremos contato, e no nosso desligar do corpo, à noite, no sono, que nós possamos trabalhar, sermos úteis e aprender com a espiritualidade, dentro dos nossos limites e de Tua vontade, Pai. Obrigada por tudo, dai-nos uma ótima semana, que assim seja.